Samuel Infante, 45 anos, albicastrense, e as memórias que tenho aqui do Tejo Internacional vêm desde os meus 15 anos, precisamente quando ainda estava no liceu, e ouvi falar do Tejo Internacional pela primeira vez, através de um professor meu de inglês, que era sócio da Quercus e que me fez entrar nessa grande família que é Quercus. Na altura já gostava de natureza, sempre tive uma paixão pela natureza, pela observação de aves, e portanto procurava realmente uma associação a algum sítio, e o Tejo Internacional na altura, portanto estamos em 1988, e a Quercus tinha precisamente chegado aqui à região e lançou uma campanha de proteção desta área, que na altura não era desconhecida da grande maioria da sociedade portuguesa, inclusive aqui a nível regional. E portanto, participei logo nesse ano, que me tornei sócio no primeiro campo de trabalho em Monforte da Beira. A Quercus tinha adquirido um Monte Barata, e participei no primeiro campo de trabalho, e foi assim o início desta grande viagem no Tejo Internacional. Adolescente, sim, exatamente, com 16 anos. E na altura, portanto, o movimento ambientalista e a Quercus em particular, portanto, começou a fazer os primeiros estudos e levantamentos desta área. Era uma zona que na altura, com as campanhas de eucaliptização, estavam ameaçados os habitats que existiam aqui na altura, os habitats mediterrâneos, as florestas com sobreira azinheira, estavam a ser substituídas por eucaliptais. E, portanto, e existia um património único aqui na região, que estava pouco identificado, havia poucos estudos, havia pouca informação sobre o que é que... E então foi uma corrida urgente para proteger essa biodiversidade e para alertar a sociedade do que existia aqui na altura. E então iniciou-se uma campanha com uma congênere espanhola, com a ADENEX, uma associação para a defesa dos recursos naturais da Extremadura, e a Quercus lançaram uma campanha internacional, não só em Portugal, mas em Espanha, na União Europeia, por um lado para dar a conhecer o património que existia aqui, por outro lado para tentar travar a destruição de que esse mesmo património estava a ser alvo, com a campanha de eucaliptização. Aliás, à data de hoje em dia, ainda cerca de 20% do parque ainda tem áreas com eucaliptal, não é? Apesar de se ter vindo a reduzir significativamente, portanto, estamos a caminhar no bom caminho, quer proprietários particulares, quer entidades públicas têm vindo a fazer essa reconversão para uma renaturalização de muitos habitats que tinham sido perdidos, e portanto é nessa altura que eu entro e que me apaixonei automaticamente. A primeira vez que vi abutres aqui no Tejo Internacional, a primeira vez que vi uma cegonha preta, portanto todas as espécies emblemáticas que existiam aqui, que me fez apaixonar por este parque, portanto, por esta área. Sim, a minha mãe tem raízes na zona do Pinhal, a minha família mais na zona do Pinhal, que foi viver para Castelo Branco, e o meu pai, do parte do meu pai, na zona do Aduero também, que depois vieram viver para Castelo Branco, mas estavam na atividade, na indústria agroalimentar, portanto não tinha nenhuma relação direta com o campo, nem com o mundo rural, apesar de eu ter raízes com os avós e ter na zona de Proença, e sempre mantive essa ligação. Mas o meu dia-a-dia era muito citadino. Aliás, procurava sempre, quer através quando frequentava os escoteiros ou quando havia atividades de ar livre, sempre procurei um contacto com a natureza, mas foi precisamente na Quercus que encontrei pares iguais, pessoas com os mesmos interesses da preservação, da biodiversidade das espécies, da observação de aves. Portanto, uma série de gostos e que me fez rapidamente apaixonar não só pela área, mas também pela necessidade de preservar este sítio e de me envolver ativamente no movimento associativo. Depois mais tarde acabei por estudar aqui no Instituto Politécnico de Castelo Branco, na Escola Superior Agrária também, influência também aqui da região, e portanto também tive a oportunidade de criar um centro de recuperação de animais selvagens com a Quercus no Instituto Politécnico. Portanto, houve também um sedimentar nessa área da conservação, mas sempre fui acompanhando o progresso aqui do Parque Natural do Tejo Internacional. Mas isso enquanto era estudante na universidade? Sim, no Politécnico de Castelo Branco, sim, na Escola Superior Agrária. A Engenharia de Recursos Naturais. Nunca mais desliguei da conservação da natureza e portanto, foi sempre um caminhar nesta área. E depois, mais tarde, profissionalmente, também comecei a trabalhar na associação
na área do Tejo Internacional e na área de conservação da natureza, portanto, também relacionados com projetos de investigação na área da avifauna e, portanto, foi um caminho que se foi trilhando sempre com a natureza e com a conservação da biodiversidade. E que o Tejo Internacional teve um papel decisivo muito importante nesses primeiros anos, porque me cativou realmente e me alertou, por um lado, para a destruição e para a necessidade de preservar, de conhecer, de estudar, e este património único, muitas vezes em Castelo Branco, a 20 km do parque, muitas pessoas desconheciam completamente os valores naturais que existiam aqui. As pessoas, existem abutres, existem espécies, portanto, existe um total desconhecimento do património natural que aqui existe. Houve um misto, portanto, houve gente, portanto, estamos em 88, e na altura a Quercus iniciou os trabalhos aqui no Concelho de Idanha Nova, portanto, na altura foi bem acolhida pelo município de Idanha Nova, por uma série de pastores, gente local que acolheu muito bem, mas havia na altura, por exemplo, o setor cinegético, na área da caça havia muitos conflitos e houve alguns anticorpos, como é normal, portanto, algumas diferenças em relação à atividade cinegética. Felizmente evoluímos muito desde essa data. Na altura estávamos em campos opostos. Hoje em dia, quer associações ambientalistas, quer associações de caçadores trabalham juntos, porque realmente percebemos que a conservação é um objetivo que nos une a todos, não é? E se não houver natureza também não há atividade cinegética, portanto... mas na altura geraram-se alguns anticorpos, mas com o passar dos anos, com o amadurecimento, com a consolidação de projetos concretos, as coisas foram evoluindo. Na altura éramos apelidados os malucos dos passarinhos, não era? Porque vinhamos ver aves, começámos a trazer os primeiros grupos de estrangeiros, de holandeses, de belgas para a região, para conhecer a região, começámos a incentivar o turismo de natureza, criámos percursos pedestres, ajudámos a criar infraestruturas de apoio ao turismo. Na altura não existia nada, não é? Começámos a mostrar outros caminhos em termos de desenvolvimento sustentável, a dizer que o futuro, e hoje em dia, felizmente, temos a Naturtejo, temos as câmaras a promoverem, as entidades de turismo a promoverem turismo de natureza, porque realmente se percebeu que é um modelo de desenvolvimento baseado nos recursos naturais e que havia muito mais além da produção de eucalipto aqui na região, não é? Portanto, e claramente se percebeu que outros modelos de desenvolvimento poderiam fazer a diferença, preservando por um lado e ao mesmo tempo criando riqueza, criando empregos sustentáveis que fossem compatíveis com a conservação. E, portanto, nessa fase, portanto, deixámos de ser os malucos dos passarinhos para passarmos para hoje em dia o turismo natureza é daqueles setores do turismo que mais cresce anualmente e que há maior procura e, portanto, a realidade foi crescendo. Mas nós, desde a primeira hora que a Quercus tentou mais do que falar e mais do que implementar na prática. Portanto, nós trazíamos escolas, programas de educação ambiental, trazíamos grupos para demonstrar, para turismo de natureza, para demonstrar o potencial que existia, quer para o setor privado, não havia hotelaria, não havia restauração, não havia uma carência de infraestruturas para este tipo de visitação, não é? Para contribuir para os produtos locais. Portanto, foi essa sensibilização, esse demonstrar que é possível fazer, não é? Depois nós também recuperámos as instalações, começámos a adquirir. Foi um projeto também pioneiro. A Quercus foi a primeira ONG em Portugal a comprar terrenos para a conservação da natureza, não é? Era algo que na altura, portanto, ao contrário de muitos outros países em que o Estado é proprietário de milhares de hectares, a realidade portuguesa é muito diferente, não é? Portanto, a maioria dos parques naturais são privados, portanto, e a conservação faz-se por regulamentação, por decreto, e nós rapidamente percebemos que ou a conservação se faz com os proprietários, com os donos dos terrenos, ou então ela não é sustentável a médio e longo prazo, não é? Porque não podemos ter um vigilante, não podemos ter, portanto, se não envolvemos quem gera o território e os proprietários nessa atividade. Então, nós também nos pusemos nesse papel. A Quercus começou a adquirir terrenos para demonstrar precisamente na prática que havia e para promover nesses terrenos, nessas infraestruturas, atividades de educação ambiental, investigação, conservação. E, portanto, ao longo destes últimos anos, temos mais de 600 hectares adquiridos aqui no Tejo Internacional. Depende das freguesias. Há freguesias em que realmente, como é o caso aqui em Malpica, ou há algumas freguesias em que realmente a dimensão média da propriedade é relativamente grande, mas há alguns locais, nomeadamente, por exemplo, em Idanha Nova, no Romanhal, onde havia propriedades de pequena dimensão ou de média dimensão, e nós fomos adquirindo 2 hectares, 4 hectares, 6 hectares, 20 hectares, portanto fomos adquirindo com campanha internacional, com donativos de empresas, de sócios, fizemos fundraising, portanto, e fomos adquirindo a pouco e pouco esses terrenos, que hoje em dia são quase 2 km de extensão de rio, do canhão fluvial do Tejo,
onde nidificam espécies como o abutre preto, que estão em perigo de extinção. Hoje temos 3 casais de abutre preto a criar nos terrenos que a Quercus comprou. Temos a cegonha preta, a águia de Bonel e, portanto, uma série de espécies que estão criticamente ameaçadas nesses terrenos porque nós comprámos para conservar, com objetivos de conservação. Havia um misto, havia terrenos abandonados, havia terrenos com olivais, havia terrenos com pastagens, havia terrenos com floresta, com bosque mediterrâneo, portanto havia diversas situações, alguns com algum edificado. Houve uma desertificação humana muito acentuada no território e, portanto, obviamente que desertificação também pode ter um efeito positivo, a renaturalização, não é? Se olharmos na outra perspectiva do que agora está muito em moda, do rewilding, é uma perspectiva muito interessante. Portanto, nós hoje em dia, com este abandono ou esta renaturalização de milhares de hectares, temos muitas, portanto, o que estamos a dar é mais espaço à natureza novamente para que ela possa voltar. Espécies que tinham desaparecido da região, ou por perseguição humana, ou porque deixou de haver características nos habitats, porque nós destruímos com a agricultura, ou nós destruímos os locais, portanto, e em algumas zonas esses habitats estão a regressar, e nós, felizmente, temos muitas histórias de sucesso aqui na zona, com a águia imperial, o abutre preto, o corso, o esquilo, portanto, há uma série de espécies que estão a regressar e são claramente indicadoras de que esses habitats estão, muitos deles estão a regressar. E portanto, por um lado, essa desintensificação da presença humana levou a que haja essa renaturalização, não é? As nossas ações são sempre abertas e dirigidas, e nós sempre quisemos trabalhar com os criadores de gado, com os proprietários, produtores florestais, com toda a gente, precisamente numa tentativa de encontrar soluções para resolver problemas. Numa perspectiva de que existe outra maneira de fazer determinadas situações, as boas práticas ambientais. Às vezes não é tanto as atividades em si, mas a maneira como elas se desenvolvem, ou como se fazem, ou como não se devem fazer, e portanto nós sempre tivemos essa atitude pedagógica de tentar demonstrar, obviamente que há sempre muitas sensibilidades e às vezes as pessoas não, mas acho que fazendo um balanço, uma retrospectiva, acho que o saldo é muito positivo e as pessoas claramente perceberam que é um património de todos nós, que temos preservar, é uma mais-valia, é uma coisa diferenciadora do território e que mais tarde vieram dar a razão que realmente era necessário proteger este património que é de todos nós, não é? Que existe aqui, que estava muito ameaçado, com muitos problemas que entretanto foram sendo resolvidos, mas que, com outros desafios que existem agora e com outros problemas novos que estão, portanto, que estão a surgir, não é? E quais são os desafios agora mais atuais? Bem, nessa altura, nos 80, tínhamos a questão dos eucaliptos, a questão da caça, do abate sistemático de espécies protegidas, que hoje em dia, e com a criação de zonas de caça, isso vai melhorar, portanto, a gestão do território e responsabilizar mais pela gestão do território, isso foi um avanço muito positivo. Hoje em dia temos outras questões de alterações climáticas e as alterações climáticas, podemos estar aqui horas a falar sobre isso, têm uma série de implicações ao nível de surgimento de novas doenças, novas pragas, de redução de disponibilidade de água. Portanto, há um conjunto de multifatores que em qualquer um dos cenários, e já estamos a viver algumas dessas mudanças de realidade, tem um impacto direto aqui na região. A qualidade da água também, da poluição que vem de Espanha. Portanto, há um conjunto, há a ameaça de construção de novas barragens, a ameaça de exploração de lítio. Portanto, temos um conjunto novo de fatores de ameaça aqui a esta região e este território. Temos a questão nuclear de Almaraz, que também não está resolvida, antes pelo contrário, com a criação agora de um cemitério nuclear em Almaraz, a menos de 100 km da fronteira. Portanto, há um conjunto de novos desafios e novas ameaças que nos implica adaptação e capacidade de resiliência, não é? Para encontrar soluções, porque as pessoas que vivem nestes territórios e o património que existe aqui é imenso, e acho que todos temos essa responsabilidade de tentar compatibilizar, não é? Por um lado, manter a população e criar riqueza de uma maneira sustentável, criar emprego, mas também ao mesmo tempo baseado nos recursos endógenos, na natureza, preservando ao mesmo tempo. E portanto a questão do turismo, por exemplo, o turismo
é uma ferramenta fundamental para a conservação destas áreas, mas também pode matar a galinha dos ovos de ouro, ou seja, se tivermos um turismo desregrado, se tivermos muita pressão no turismo, nos valores naturais, as espécies que aqui habitam são espécies muito sensíveis à perturbação, por exemplo. Se as perturbarmos durante a época de reprodução, elas podem deixar de reproduzir-se, e estamos a falar de espécies que existem poucas dezenas de casais, não se reproduzirem, contribui para a redução e para o risco de extinção destas espécies. Portanto, é preciso... Como é que foi aqui na região? Houve essa chegada de visitantes portugueses ou não, durante a pandemia? Sim, houve um aumento significativo. As unidades hoteleiras que existem aqui dentro da área do parque estavam praticamente cheias. Inclusive nós tivemos algumas atividades que necessitávamos agendar. Alojamento estava tudo esgotado, vimos muitas dificuldades em conseguir alojamento em algumas épocas, portanto, e nós notámos no território, um aumento da presença. Do impacto ambiental, sentiu pressão ou não? Ou era o suficiente? Não, nesse sentido não sentimos, porque o turismo que vem é um turismo não é um turismo de massas, normalmente é um turismo que vem familiar, ou são grupos pequenos, que vêm para pequenas unidades de turismo rural, portanto fazem um passeio, portanto não é um turismo massificado que tenha um impacto significativo no território. Há vários tipos de visitantes, não é? Temos aquele, obviamente não queria generalizar, mas temos visitantes que são muito preocupados e que com todo o seu impacto, com o menor impacto possível, de até pisar aqui ou de usar ter um impacto mais próximo do zero, não é? Que vem de bicicleta, que tem uma alimentação local, baseada nas coisas locais, e que procuram os produtos locais e que reutilizam as embalagens, portanto, e que são de um extremo cuidado. Mas isso reflete também aquilo que as pessoas muitas vezes fazem no seu dia-a-dia, interiorizam. Se as pessoas não têm interiorizadas esses hábitos de sustentabilidade, quando visitam uma área protegida, não quer dizer que mudem os hábitos de um dia para a noite, não é? Eu penso que a visitação de áreas naturais tem essa função de fazer apaixonar as pessoas, de as cativar para o mundo natural e para a necessidade de mudarmos os nossos hábitos enquanto seres humanos, enquanto consumidores, todos os dias, não só no dia que visitamos o Parque Natural, mas de quando vamos ao supermercado, quando fazemos uma escolha, ir ou não ir ao supermercado, ou ir a um produtor local fazer uma compra, ou usar uma embalagem, ou reutilizar uma embalagem, ou preferir aquele produto ou o outro enquanto consumidor. Se nós no nosso dia-a-dia ou separar o lixo ou não separar o lixo, se nós em casa não separamos o lixo, quando vamos a um hotel ou visitar uma área protegida, se calhar não vamos a esses hábitos. Portanto, eu acho que aí estas áreas têm um papel muito mais do que turismo, tem que ser uma experiência de vida. Chamar-lhe turismo acho que é um pouco limitador. Acho que este tipo de visitação à área tem que ter um impacto na vida das pessoas, e acho que as pessoas devem levar algo para casa. Não só as paisagens espetaculares, a imponência da biodiversidade, mas elas devem ser acordadas, se já que não foram, para fazer o clique da mudança, para levarem para casa mudanças de comportamentos, e eu acho que isso são oportunidades. E nós, quando fazemos visitas, quando levamos as pessoas, mostramos-lhe a parte bonita da fotografia e o fantástico que é, mas também os alertamos para aquilo que são as consequências de más práticas, ou aquilo que eles podem fazer em casa e levar para casa, e as suas opções enquanto consumidores, não é? Porque nós, enquanto consumidores, temos as ferramentas na mão, podemos tomar esta opção ou aquela, e portanto tentamos sempre que as pessoas tenham essa, e isso seria o ideal, não é? Que as pessoas vivessem essa experiência. Houve uma grande evolução nos últimos anos, dos anos 80, pós-90, pós-2000, relativamente a essa consciencialização ambiental ao nível da população? Sim, houve mudanças. Vocês têm essa percepção, com certeza? Sim, houve mudanças significativas, sim. É sempre difícil fazer comparações, mas algumas áreas, como a questão da reciclagem, como a questão que nós estamos nos indicadores europeus, estamos acima da sensibilidade para as questões ambientais, da prioridade, estamos muito acima. Depois, às vezes, o que falta, temos o conhecimento, falta é a ação e fazer pequenas mudanças, mas num todo a sociedade está mais consciente por um lado, quer do nosso impacto, por outro lado, quer daquilo que fazemos, e portanto há 20 anos nós encontrávamos todo o tipo de animais feridos a tiro, por exemplo, tínhamos quase 15% das entradas nos nossos centros de recuperação de animais eram com tiro, hoje rondam os 5, 6%, portanto houve
houve uma redução de quase 50%, tínhamos dezenas de espécies, lontras, cegonhas, abutres, águias, todos os animais apareciam. Hoje em dia aparecem essencialmente águias, grandes águias ou abutres baleados com tiro, portanto houve uma... É verdade, também há menos caçadores, deixámos de haver 300 mil para cerca de 80 ou 90 mil, mas a sociedade no seu todo está a mudar. Antigamente as pessoas... Havia lixo por todos os lados nas florestas, as pessoas desrespeitavam. Hoje em dia há uma mudança de comportamentos. Assim, obviamente na escola também teve um papel importante nisso, a questão da reciclagem, da separação. Nas escolas também foi proporcionando para essas mudanças, mas temos um caminho ainda para fazer, portanto, e nós quando vamos às escolas temos noção disso. Falta que os nossos jovens sejam que sejam proativos. Esta questão da greve climática a nível mundial veio cabanar os jovens e para um problema, e acho que foi bastante positivo. Portanto, é fundamental que as futuras gerações se envolvam e que se apaixonem também por a natureza e pelo planeta, e que seja também um motor de mudança, não é? E de fazer essas mudanças. Portanto, a Reserva de Biosfera é mais uma classificação, mais uma valorização de uma área que já está classificada, que já é Parque Natural, que já é ZPE, já é Rede Natura 2000. Portanto, a biosfera pode entrar quase para um clube mais restrito e que te faz destacar de outros a nível nacional e a nível internacional, e, portanto, é uma mais-valia aqui para a região, como é óbvio. Mas a nossa perspectiva tem que ser mais divulgada, mais trabalhada, porque ainda com programas educacionais, com programas de visitação, portanto, tem que ser bastante... É um património que merece ser divulgado e ser trabalhado. E a questão da oportunidade transfronteiriça é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada e que tem que ser trabalhada em conjunto, e sentimos durante muitos anos estavam de costas voltadas, e é fundamental porque a natureza não tem fronteiras, não reconhece fronteiras administrativas, é fundamental que haja coordenação entre os dois lados da fronteira e que realmente se promova de uma maneira inequívoca os valores e a preservação da reserva. Temos várias questões aqui. Temos a questão das oportunidades e temos a questão por exemplo, a falta de gente jovem ou de gente que quer investir em determinadas atividades. É necessário realmente que haja as atividades que são verdadeiramente sustentáveis e que valorizam a reserva da biosfera, têm que ser acarinhadas e têm que ser promovidas. E as outras atividades que são destrutivas, que são lesivas desse património, tem que haver maior reforço da fiscalização, e recentemente tivemos um problema numa área que foi destruída, várias dezenas de hectares, para a agricultura intensiva dentro da área da Rede Natura 2000. Portanto, temos que salvaguardar. Portanto, o Parque Natural são 25 mil hectares, nem sequer é uma área muito significativa do ponto de vista técnico, até justificava classificar muito mais, 50, 60 mil hectares. Mas, pelo menos nestas áreas, é fundamental que se cumpram os regulamentos e que haja uma fiscalização efetiva, e que realmente, por um lado, sejam promovidas as atividades que realmente criadoras de riqueza de uma forma sustentável, e as outras atividades que têm um impacto negativo e que não contribuem para a valorização nem para a conservação do território, que sejam realmente, que não se permita que destruam um património que é de todos nós, não é? Todas as iniciativas que envolvam os stakeholders que estão no território para a gestão são fundamentais. Inicialmente, quando o modelo foi pensado, nós pensámos que queria ser operacionalizado de outra forma, mas a maneira como está a ser implementada, em que as questões de conservação, as questões de licenciamento se mantêm no Instituto de Conservação da Natureza, parece-nos que é a maneira correta. Portanto, é um instituto que tem competência para gerir os territórios, e este modelo parece-nos que agrega aquilo de bom e que os diferentes agentes nos territórios querem para valorizar essa determinada área protegida, e coloca-os todos numa plataforma de entendimento e de promoção de projetos, e, portanto, é bastante positiva a análise que nós fazemos, e que muitas das vezes a conservação é vista como contra o desenvolvimento, ou é vista
como uma barreira, portanto, e sentando à mesma mesa interlocutores de vários setores, conservação, económico, gestão de poder local, portanto, todos estes é muito positivo para que realmente haja, por um lado, uma aproximação, a definição de uma estratégia, que muitas vezes é o que faz falta. Portanto, nós muitas vezes temos excelente legislação, temos excelentes programas, temos linhas de apoio, fundos comunitários, temos uma série de ferramentas que estão disponíveis. Muitas das vezes falta juntar as pessoas à mesma mesa, juntar uma boa ideia e concretizar, e para resolver um problema, para encontrar uma solução. Portanto, e nessa perspectiva é fundamental que haja essa articulação com os coisas, e portanto os resultados começam a aparecer e estão à vista, não é? Que foram reconvertidas várias centenas de hectares aqui de eucaliptais para áreas de bosque mediterrâneo. Portanto, há um conjunto de iniciativas já no território que começam a consolidar-se. A sinalização das áreas protegidas, por exemplo, era um problema aqui no parque, que durante anos não houve sequer sinalização do próprio parque natural. Hoje em dia temos sinalética interpretativa. Obviamente podemos dizer assim, há mais para fazer, porque sim, obviamente que se pode, mas partimos da estaca zero, havia muito pouca sinalização. Há um caminho ainda para fazer, portanto, a promoção de uma reserva da biosfera em determinados canais, em determinados públicos. Mas lá está, para promover essa visitação temos que ter capacidade também de receber, os circuitos estarem preparados para receber. Mas, por exemplo, só um exemplo nessa questão da promoção e da identificação, da sinalização da área, foi um dos aspectos positivos da cogestão que se implementou, que já está no terreno. Portanto, começam a surgir, obviamente que é um mecanismo recente, mas que já deu os seus primeiros passos, que já tem resultados, aqui no caso do Tejo Internacional, muito, muito positivos. O SANT, o sistema de recolha de animais mortos, que permite que as explorações que existem aqui sejam recolhidas as carcaças e sejam encaminhadas para os alimentadores de abutres que existem aqui na área do parque. É um problema gravíssimo, a falta de alimento para as aves necrófagas. Também foi outra das iniciativas que se colocou no terreno com a cogestão, a monitorização da avifauna. Havia espécies que não eram estudadas há mais de 20 anos e foi possível fazer censos, e hoje em dia sabemos exatamente quantos casais de determinadas espécies estão em perigo. As tendências populacionais se aumentou, se diminuiu, portanto há um conjunto de informação que se obteve, e foi graças a essa cogestão, a esse modelo. A nossa atuação, nós temos uma missão geral, não é? Proteger a biodiversidade, fomentar a educação ambiental, portanto, há sempre um caminho mais de vida de denúncia, portanto, de alerta de determinadas situações que não estão bem, e, portanto, normalmente a Quercus é mais conhecida por esse lado mais contestatário, por o lado da alerta, de levantar os problemas, mas, por outro lado, nós alertamos os problemas, mas estamos cá para ajudar a encontrar soluções, e, portanto, nós, quando denunciamos uma determinada situação, portanto, estamos ao lado das autoridades para que façam cumprir a lei, ou para que se proteja a biodiversidade, ou que se resolva aquele problema daquela ameaça. Portanto, fizemos parte da Comissão para a criação para o plano de ordenamento do parque. Portanto, contribuímos sempre de uma maneira positiva para encontrar soluções. Fazemos parte da Comissão de cogestão também, dando ideias, portanto, nós estamos muito envolvidos, portanto, sim. Não só com as entidades públicas, com as entidades privadas também. Temos muitos sócios nossos que são também agricultores, proprietários aqui na região, e, portanto, temos que responder também a eles e aos interesses da associação, mas que no fundo são os interesses da sociedade em geral, não é? Proteger a biodiversidade, valorizar o território, mas temos sempre uma relação de denúncia, diálogo construtivo, de parcerias, encontrar soluções, projetos concretos para resolver determinadas situações, como foi o caso do Santi, não é? Havia um problema concreto, portanto, criado pela crise das vacas loucas, deixou-se de deixar as carcaças de animais que ficavam no campo, dos criadores de gado, e de um momento para o outro as populações de aves necrófagas que existiam aqui deixaram de ter alimento disponível. Portanto, criou-se um problema de falta de alimento, ainda existe hoje em dia, mas está a ser minimizado aqui na região com o Santi, que neste momento permite que essas carcaças sejam recolhidas e sejam depositadas no meio natural, nos campos de alimentação, precisamente para evitar esse problema. Portanto, nós encontramos uma solução concreta para resolver esse problema, e que muitas outras poderia anunciar. A questão da poluição, estamos sempre
não sei, as questões da poluição, para que se melhorem, que se construam mais hectares, para que se reforce a fiscalização da poluição que vem de Espanha, a questão dos caudais. Portanto, há sempre uma procura construtiva de encontrar soluções, não é, para a evolução. Claramente houve uma evolução e eu penso que positiva. Obviamente que a pessoa que o ICN tem essa função da fiscalização, a pessoa que vai ser autuada ou que foi multada, dificilmente vai ter uma opinião favorável. Às vezes até próprios reconhecem que não cumpriram as regras, mas em termos gerais, no início houve a criação do parque, houve muita contestação da população, também houve muita manipulação, falta, portanto, da opinião e sobre aquilo que era o verdadeiro objetivo e o funcionamento de um parque natural, não é? E as pessoas também daí já tinham alguns anticorpos e qualquer coisa, mas eu penso que ao longo dos anos se foi desconstruindo isto e fazendo outro caminho. Obviamente que sabemos que há sempre recursos limitados e isto. Eu penso que houve ali uma altura, já no final da década de 80, no início de 2012, penso eu, 2012 a 2015, se não me falha a memória, houve um pacote de medidas agroambientais específico aqui para a área do Tejo Internacional que foi muito positivo e isso fez com que muitos agricultores e muitos proprietários se envolvessem ativamente na conservação e valorizassem o parque natural. Infelizmente esse modelo desapareceu. Por mudanças no Ministério da Agricultura, por uma série de contingências e na nossa perspectiva essa é uma grande falha que existe atualmente, porque o espírito da lei que diz que quem vive nas áreas protegidas e quem desenvolve atividade económica nas áreas protegidas de uma maneira sustentável deve ser valorizado, deve ser incentivado e hoje em dia fala-se muito nos serviços de ecossistemas e esses programas de medidas agroambientais já eram, sem se chamar pagamento de serviços de ecossistemas, já eram pagamentos de ecossistemas, porque muitas áreas, por exemplo, as áreas mais declivosas das zonas mais escarpadas dos vales, dos rios, são zonas que, felizmente, hoje em dia estão muito renaturalizadas e são onde as espécies mais ameaçadas, como a cegonha preta, a águia de Bornéu, fazem os ninhos. Portanto, são locais que devem permanecer com tranquilidade. E nessas áreas os proprietários não podem praticamente exercer atividade, portanto, mas estão a prestar um serviço ao país portanto, mas nessas áreas há a recarga de aquíferos, há a promoção de sementes, porque existe a flora selvagem, está a proteger a biodiversidade. Portanto, isso é um serviço ecossistémico. Esse proprietário não devia ser compensado por estar a preservar e por não poder fazer uma atividade económica ali? Sim. E essas agroambientais faziam isso, portanto havia um prémio por hectare, as pessoas recebiam por preservar, por manter aquela área, portanto, e isso funcionou muito bem. E já tinha uma rede alargada de proprietários que aderiram e que estavam, portanto, isso desapareceu. Portanto, esse tipo de medidas, que hoje em dia que está muito na moda outra vez a questão dos serviços ecossistémicos, no fundo isso é compensar, porque se realmente eles estão a prestar um serviço, estamos a falar de uma galeria ripícola de uma ribeira que é reserva ecológica e que obviamente tem uma função ecológica importante e o proprietário está muitas vezes até a investir na recuperação daquela galeria ripícola, plantando mais freixos ou mantendo a galeria, não fazendo agricultura naquelas áreas, portanto deveria ser compensado ou então encontrar mecanismos de incentivos fiscais, portanto há muitas formas de compensar quem é o gestor o proprietário daquela área, não é? Portanto, acho que esses mecanismos deveriam voltar a ser, e acho que aí houve uma grande mudança e uma grande de percepção por parte das pessoas que realmente podia ser, de outra maneira. Por outro lado, acho que falta um bocadinho também a extensão rural, ou aquilo que se fazia antigamente, de ir apoiar os projetos locais, de ir tentar ajudar quem vive no território e não ao contrário, porque hoje em dia temos muitos mecanismos de apoio, por exemplo, à eletricidade solar para pequenas explorações agrícolas, mas acho que deveria ser feito o trabalho ao contrário, porque as pessoas muitas vezes estão nos territórios e deviam ser as entidades a ir a tentar ajudar as populações e as pessoas muitas vezes não querem perder tempo com a burocracia, não querem, portanto, acho que deveria haver aqui também mecanismos que facilitassem esse tipo de apoios dirigidos a quem continua no território a promover atividades sustentáveis, a criação de riqueza, algumas atividades tradicionais e, portanto, seria importante existir um mecanismo desse género, como existe em Espanha, por exemplo, existem gabinetes de apoio
ao investimento, em que vão quase a quinta à exploração, de facto as pessoas verem, existe esta linha de apoio, podíamos, vou dar um exemplo muito concreto, por exemplo aqui a questão da pastorícia, muitas vezes as ordenhas dos animais funcionam a gasóleo ou estão ligados a portanto instalar um sistema solar para substituir esse tipo de combustíveis podia por um lado poupar custos ao produtor e valorizar em termos de ambientais, portanto há um conjunto de iniciativas concretas no território que podiam ser feitas para valorizar ainda mais quem continua nestes territórios. O que é que acontece em Espanha que não acontece aqui para eles terem essas iniciativas, essas estruturas ou sistemas tão bem organizados na nossa perspectiva? Eu penso que tem a ver com a questão territorial e administrativa, ou seja, eles têm as comunidades autónomas, funcionam quase como um pequeno país, não é? E que têm muita autonomia financeira e dotação financeira e de fundos comunitários. E nesse aspecto eles fazem uma muito melhor gestão que nós. Portanto, eles usam, em Espanha é praticamente impensável envolverem milhões em qualquer linha de quadro comunitário de financiamento, porque precisamente eles têm esta hierarquia do Estado Central, depois as comunidades, e portanto há vários níveis, eles vão gerindo essa. E nós aqui, muitos projetos são geridos na CCDR, a muitos quilómetros de distância, ou são geridos em Lisboa ou em intermunicipais, e portanto muitas vezes não chegam. Sim, a descentralização. Espanha, ao contrário de Portugal, há várias décadas que tem uma política séria de conservação, portanto, que é transversal à sociedade, portanto, independentemente do governo que esteja, portanto, há uma política séria, um investimento muito sério na conservação do Ministério do Ambiente e a conservação da natureza, portanto, só a Junta da Andaluzia tem mais vigilantes e mais guardas do que todo Portugal, portanto, é uma realidade, portanto, indiscutível, não é? Há um esforço de recursos e uma disponibilidade de recursos para a conservação que não existe em Portugal, e felizmente existe o Fundo Ambiental e os fundos florestais permanentes, que nos últimos anos vieram dar um bocadinho de ar fresco à conservação, mas a conservação era sempre o parente pobre do orçamento do Estado e era sempre, portanto, tinha sempre muitas limitações, e nesse sentido Espanha faz um investimento muito sério em conservação há muitos anos, e isso faz o quê? Faz com que, havendo um investimento por parte pública, consegue-se buscar mais financiamento comunitário. Portugal, por exemplo, nós tínhamos imensos problemas a fazer, por exemplo, um projeto LIFE, que é um projeto financiado especificamente para a conservação da natureza, mas em Portugal tínhamos conseguido sempre 25% ou 30%, e era muito difícil lá, por exemplo, as associações conseguir esse financiamento. Houve uns anos em que o Fundo Ambiental comparticipávamos, agora também já não comparticipa, e, portanto, é esse tipo de situações em Espanha, havendo um projeto LIFE, o Estado Nacional ou as comunidades financiam automaticamente, e portanto isso faz com que também haja mais investimento e que gere mais riqueza, não é? E isso tem um reflexo na realidade, não é? E o reflexo é que muitas espécies que em Portugal se extinguiram, como foi o caso do lince ibérico, ou como de outras, como o abutre preto, que teve 40 anos extinto em Portugal, em Espanha sempre se mantiveram, com menor ou maior população, e nós aqui, estando numa região de fronteira, beneficiamos exatamente dessa conservação do lado de lá. Portanto, em 2010 Portugal não tinha abutre preto a nidificar há 40 anos em Portugal, e fruto do esforço de conservação em Espanha, a população aumentou, e obviamente que também nós fizemos um esforço de conservação há mais de 15 anos, que construíamos ninhos artificiais, tínhamos alimentadores, fazíamos um conjunto de práticas voltar contra o uso de venenos, que foi uma das causas que levou à extinção da espécie em Portugal. Conseguimos finalmente que a espécie voltasse a pouco para Portugal, e neste momento temos já uma colónia com 27 casais aqui este ano no parque, e portanto a águia imperial igual, portanto estava extinta em Portugal também, voltou a criar aqui na área do Parque do Tejo Internacional, também fruto do aumento das populações espanholas, e portanto nesse aspecto Portugal tem beneficiado, o programa do lince ibérico também, se não fosse Espanha, portanto Portugal neste momento também não teria linces, não é? Nesse aspecto temos beneficiado bastante dos esforços de conservação. Obviamente que nós também temos algumas situações, nós temos melhores habitats, temos algumas situações, e as espécies em Espanha, por exemplo, já não têm habitats, então vêm para Portugal procurar habitats, e daí também a recolonização de algumas áreas. A partir do momento em que nós
os fatores que levaram à extinção dessa espécie desaparecem e que normalmente estão sempre associados à atividade humana, seja a destruição do habitat com os eucaliptais ou a perseguição direta com o abate, com os envenenamentos que extinguiu o lobo da grande parte do país e o lince. Portanto, havendo essa modificação, portanto, desaparecendo esses fatores que levaram à extinção das espécies, portanto, temos ótimas condições para que muitas destas estejam a voltar, não é? Felizmente. Temos vários níveis, não é? Temos aquelas genéricas, as alterações climáticas, as implicações que isso tem, é que já falámos, as pragas, portanto, temos agora um problema gravíssimo com os montados de sobraria azinheira, que é um fungo, a fitófora, que está a destruir milhões de árvores, portanto, na Península Ibérica e que é um problema muito sério e que vamos ter que ver como é que no futuro que vamos e penso que se poderia fazer mais e há um desconhecimento ainda muito grande sobre este problema sanitário. Investigação sobre a doença? Investigação sobre a doença e boas práticas. Investigação, até se faz alguma investigação, mas os proprietários em particular não conhecem e continuam a fazer más práticas e propagar a doença. Portanto, os viveiros não são tão controlados e as pessoas pensam que estão a plantar sobreias ou azinheiras saudáveis e estão a levar uma doença. Portanto, há muito a fazer nesta área, portanto, há um desconhecimento deste problema grave, portanto, é necessário atuar. Depois temos coisas mais genéricas, como também a questão da hipotética exploração do lítio aqui na região, portanto, minaria a céu aberto, com os problemas que isso traz de contaminação e de o que é a exploração mineira pesada, não é? Temos a questão da almaraz e depois temos a questão da desertificação do território também. Por um lado é positivo, mas por outro lado, se deixamos de ter totalmente em algumas atividades que são úteis para a conservação e para a manutenção dos ecossistemas, é geradora depois de desequilíbrios, não é? A intensificação da agricultura era uma das coisas que é recente. Nos últimos 2-3 anos temos assistido a uma intensificação de amendoais intensivos e olivais intensivos que não são desta região e que gerem maus recursos, desperdiçam água com a presença de agrotóxicos, herbicidas, pesticidas e, portanto, vem degradar a região e pôr em causa uma região que se estava a afirmar com produtos de qualidade, com produtos de excelência, com produtos biológicos e esse tipo de agricultura vem não só destruir os locais onde se implementam, mas contaminar as áreas envolventes. E nós temos tido muitas queixas de proprietários, de jovens agricultores que se instalaram na região para promover projetos de vida de agricultura biológica e que de um momento para o outro estão cercados por agricultura intensiva, destrutiva, que não cria emprego e que ao fim de 3 ou 4 anos se vai embora quando perder os benefícios fiscais e só vai deixar destruição. Portanto, isso é uma ameaça muito séria. Aliás, o parque, uma parte na área norte já foi destruída apesar de ser ilegal, entraram dentro da área do parque. Portanto, são problemas. Houve outros problemas, como os envenenamentos da fauna que desapareceram nos últimos anos. Portanto, era um problema grave também os envenenamentos dirigidos principalmente para controlar predadores selvagens ou por cães abandonados que eram abandonados nas montarias e atacavam o gado e as pessoas, muitas vezes as câmaras não respondem logo com a resposta necessária e demoram e os proprietários muitas vezes ilegalmente fazem recurso do veneno. Felizmente é uma prática que se tem vindo a trabalhar aqui também dentro do parque e que tem vindo a diminuir significativamente. Nos últimos anos dentro da área do parque não temos tido situações, tem tido uma diminuição significativa, mas era um problema bastante recorrente e fora da área do parque ainda temos alguns problemas com essa ameaça, não é? Mas há uma grande diversidade de fatores. A questão é a sustentabilidade. Se uma fábrica pode criar empregos durante 4 ou 5 anos, mas se a fábrica fecha, nós temos imensas, e aqui perto, temos várias freguesias que foram extremamente industriais, na década de 80, 90, tinham fábricas, com centenas de postos de trabalho e hoje em dia estão completamente desertas. Portanto, nós também temos que ter a noção de qual é a capacidade de carga dos territórios. Nós nunca vamos voltar a ter territórios com uma densidade como tínhamos natural, nem deveríamos desejar isso, porque, aliás, os efeitos viram-se. Nós, quando o Tejo era cultivado até à fronteira com a Espanha, nós extinguimos um montão de espécies, as pessoas viviam de uma maneira miserabilista, havia fome, e os recursos eram explorados ao máximo, portanto, não havia uma azeitona que fosse deixada no campo, portanto, não havia vegetação. Portanto, nós fomos ver fotografias dessa época, era uma paisagem lunar, não havia, praticamente não podia haver mel, porque não havia floração, não havia. Portanto, hoje em dia, nós temos que ter noção de que vamos ter territórios menos densamente povoados,
mas que as pessoas podem viver com qualidade de vida, podem criar os seus empregos, podem ser geradoras de riqueza e têm oportunidades. A questão é sabermos de uma forma sustentável, e hoje em dia há um conjunto de novas, por exemplo, aqui na área do parque, na área da aromaterapia, na área dos produtos de limpeza naturais com base local. Há uma série de novas empresas que se criaram e que usam os recursos de uma maneira sustentável. São geradoras de mais-valia, exportadoras até, algumas delas, mas obviamente que nós queremos, tem que haver... e tem que haver também a preocupação de que as coisas sejam circulares e sejam sustentáveis, não é? Obviamente temos de ter restaurantes e temos serviços, mas se as pessoas que vêm ao restaurante continuarem a comer comida que é produzida a 500 km de distância e não vierem ao restaurante provar o borrego que é produzido aqui pelos únicos 3 pastores que existem, e ao pequeno almoço comerem, em vez de comerem pão que vem não sei onde, se comerem um pão fabricado com uma farinha de centeio que é aqui da região, e com o mel das abelhas. Portanto, se não fecharmos esse círculo, e se as pessoas não... E aí voltamos àquilo que falo de proporcionar uma experiência única às pessoas, não é? Que as pessoas venham e que sintam realmente que estão num território e que estão realmente a contribuir para o desenvolvimento desse território. Portanto, temos que fechar o ciclo, e o ciclo fecha-se dessa forma, e é preciso a sopa que se come nesse restaurante, que os vegetais sejam cultivados aqui, em proximidade, e que se fechem esses ciclos, não é? E às vezes o que faz falta é realmente, e daí dizer que a aproximação e o trabalho em plataforma na Costa é fundamental para tratar este tipo de situações, porque se queremos realmente que as pessoas se fixem no território, que os projetos sejam sustentáveis do ponto de vista ambiental, do ponto de vista económico, temos que realmente garantir que, e hoje em dia com a competição que há em todo lado, nós temos que ser muito diferenciadores e realmente temos que valorizar aquilo que temos e que é único, e nós temos um património natural, construído, gastronómico, tão rico, que nós temos mesmo que saber diferenciar e valorizar, porque nós temos que competir com a Espanha, temos que competir com outros destinos, e portanto, se queremos realmente que o turismo de natureza seja uma experiência, ou o turismo aqui na área do parque, temos mesmo que pensar todos esses aspectos, e portanto, temos que pensar de uma maneira circular, de uma maneira, portanto, e que isso realmente contribua efetivamente para quem está aqui no território e para os poucos que ainda querem, ou para os que querem vir e que querem apostar de uma maneira sustentável no território, não é? E nós, felizmente, temos muito bons exemplos, e isto, a pandemia também, nós notámos isso. Há uma mudança de gente jovem, há uma mudança, e não só jovem, mas também há uma mudança, e muitos estrangeiros, principalmente também, que vieram de outros países, alguns deles continuam a trabalhar em teletrabalho, que estão-se a fixar aqui na região e que querem qualidade de vida, e que procuram a natureza, zonas não poluídas, e que procuram qualidade de vida para criar as suas famílias, para manter os seus negócios, e muitos deles são empreendedores, criam as suas próprias empresas, e portanto, e é isso que nós temos que acarinhar, é essas pessoas que vêm e que muitos deles investem, portanto, e que vêm investir na região, e que não podemos querer o melhor dos dois mundos, não é? Se queremos caminhar por um caminho de sustentabilidade, temos que realmente caminhar, e não dizer que vamos por um caminho de sustentabilidade e depois ter uma fábrica ou ter agricultura intensiva aqui ao lado. Portanto, depois não faz sentido, não é? Portanto, temos que ser coerentes nessa linha, porque só dessa maneira que vamos conseguindo a médio e longo prazo que efetivamente as pessoas se fixem no território, não é? Acho que mais do que as decisões tem que se mostrar às pessoas que é possível. E nós, por exemplo, quando trazíamos os grupos com as escolas, quando trazíamos os autocarros com escolas ou com grupos, nós íamos à loja local comprar o mel, os queijos, incentivar os produtores locais. Portanto, temos esse cuidado de que, e não é meter as pessoas no autocarro e levá-los para um centro comercial da cidade mais próxima. Portanto, assim não estamos a fomentar aquilo que é o verdadeiro turismo sustentável e a valorizar as populações que estão aqui neste território, não é? Portanto, claramente que nesse sentido temos que fechar os ciclos da economia circular e valorizar aqueles que cá estão, não é? E acha que a reserva pode ter esse... Eu acho que sim. Acho que pode ser um selo para valorizar mais e pode ser uma oportunidade precisamente de juntar e de fazer estas sinergias e de que realmente... e obviamente não se vai fazer tudo num dia. Obviamente, eu acho que é projeto a projeto, exemplo a exemplo. Eu lembro quando, na década de 90, a Quercus recuperou uma das casas que nós usámos para dar apoio ao turismo de natureza numa aldeia, aqui na área do parque. Foi a primeira casa de xisto a ser recuperada.
recuperada na aldeia. Portanto, foi a primeira na altura. Ao fim dos meses, houve um vizinho que me recuperou. No ano a seguir, 2, 3, uns vieram de férias, começaram. E hoje em dia, a aldeia tem dezenas e dezenas de casas recuperadas, já tem turismos rurais e, portanto, às vezes é só dar um passo, é mostrar que é possível. Portanto, e esse foi também um pouco o nosso papel, de não, há outro caminho, há outra maneira de fazer as coisas, há outro, e, portanto, e é concreto, não com exemplos concretos, não, agora vamos dar a oportunidade aqui, ou vamos fazer este, e as pessoas. Portanto, e isso depois é gerador de... portanto, e acho que esse deve ser o caminho, não é? Passo a passo.